Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler dos versos 7 a 12. Mateus 7, versículos 7 a 12. Vamos mais uma vez colocarmos em pé. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos. Obrigado, Deus, porque o Senhor aceita a nossa adoração, nosso louvor. Agradecemos-te mais uma vez pela vida da orquestra, da escola de música. Ó Deus, e rogamos nessa hora que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender a vontade do Senhor, porque Tu sabes que somos falhos, como o próprio texto diz, somos maus, afetados, humanos, afetados pelo pecado. Ajuda-nos nesta hora, Deus, a entendermos a verdade do Senhor, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Eu não vou falar sobre música hoje não. Para aqueles que nos visitam, nós estamos estudando já há algum tempo o Sermão do Monte, o sermão pregado pelo Senhor Jesus, e esse sermão é muito precioso, tem lições diversas para a gente. A gente está numa sequência de estudo. Nosso propósito é falar da simplicidade do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos que tem Jesus para nós. Como discípulos, seguidores de Jesus, nós precisamos aprender com esse sermão pregado pelo Senhor Jesus há tanto tempo lá naquela região da Galileia. E o nosso assunto de hoje, o trecho que lemos, fala de oração. A importância que tem a oração na nossa vida, o que deve ter a oração na vida daquele que é temente a Deus, daquele que conhece a Jesus. E eu queria citar alguns nomes, alguns servos de Deus falando sobre oração. Vou citar Martinho Lutero, o grande reformador Martinho Lutero. Ele diz o seguinte: tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. A pergunta que fica é: quanto tempo você tem investido com Deus, falando com Deus? Martinho Lutero tinha uma agenda pesadíssima e ele ficava 3 horas na presença do Senhor orando. John Wesley: Deus nada faz senão em resposta à oração. E ele passava 2 horas em oração também, 2 horas diárias na presença de Deus. Frank Laubach: quando orais por mim, sinto um estranho poder. Quando cada pessoa em uma congregação ora intensamente enquanto o pastor prega, acontece um milagre. Vou repetir uma parte. Quando cada pessoa em uma igreja, em uma congregação, ora enquanto o pastor prega, Deus opera milagres, ou acontece um milagre. George Whitefield, o escocês líder com John Wesley lá na Inglaterra, ele dividia o seu tempo da seguinte forma: 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e 8 horas a sós com Deus. Esse homem chegava a pregar, no auge do avivamento, 40 sermões por semana, e ainda assim ele achava muito tempo para Deus, para falar com Deus, para buscar no Senhor. Martin Lloyd-Jones, médico da rainha da Inglaterra: sou grato a Deus por muitas vezes ele ter fechado a porta na minha cara. O texto diz: batei e abri-se-vos-á.
E ele diz: sou grato a Deus, porque muitas vezes Deus fechou a porta na minha cara, Deus não me atendeu. Se tivesse atendido, eu estaria perdido, diz Lloyd Jones. Messias Anacleto, pastor Messias: uma alma desobediente jamais terá poder na oração. Talvez o maior legado, e alguém já disse isso, o maior legado de Jesus para nós é a obediência. E o pastor Messias diz: uma alma desobediente jamais vai ter poder, ou encontrará o poder na oração. George Miller chegou a dizer, ou registrou em sua vida, mais de 50 mil respostas à oração. Mais de 50 mil respostas ele obteve de Deus enquanto orava. Por diversas vezes ele não tinha nada para dar para comer para suas crianças, 2.000 crianças no orfanato em Londres, e Deus providenciava um jeito. E eu nunca me esqueço quando ele escreve, quando ele diz que acabaram de orar pela manhã, juntamente com as crianças, agradecendo pelo alimento que não tinha. Terminaram a oração, bateu na porta um rapaz dizendo: olha, o meu carro quebrou e eu ia fazer uma entrega para uma padaria aqui próximo, mas não vou conseguir chegar lá, a carga vai estragar, então eu vim trazer para as suas crianças. Por diversas vezes Deus abençoou as crianças, porque aquele homem orou, porque aquele homem confiou no Senhor. Eu queria falar rapidamente com a igreja sobre a oração que toca o coração de Deus. O que o Senhor Jesus ensina é que Deus tem prazer em ouvir o povo dele, Ele quer ouvir a nossa oração. E qual é a oração que toca o coração de Deus? Eu queria falar sobre apenas 2 lições. A primeira delas, a oração que Deus atende, a oração que mexe com Deus. E a primeira característica dessa oração é que ela tem que ser feita com confiança no Senhor. Nós não podemos nos aproximar de Deus desconfiando de que Ele tem poder para fazer. O que o Senhor Jesus está ensinando: pedir e dar-se-vos-á. O que Ele está mostrando para a gente é que nós precisamos pedir, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus diz: muito vale por sua eficácia a oração do justo. Talvez nós, como igreja, precisamos resgatar esse desejo de estar na presença de Deus, de falar com aquele que tem todo o poder e autoridade sobre todo o universo. Confiança na oração, pedir e dar-se-vos-á. A ordem do Senhor Jesus aqui é: peçam a Deus. E aí eu lembro-me novamente da palavra de Billy Graham, do grande evangelista Billy Graham: há muitos pedidos nos céus que jamais serão respondidos, porque o povo não pede, porque o povo de Deus não pede o suficiente como poderia e deveria confiar nesse Deus que responde. Nós poderíamos lembrar de alguns personagens bíblicos que confiaram em Deus, que buscaram o Senhor durante toda a sua caminhada. Lembramos do pai da fé, Abraão. Deus fala para Abraão: sai da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E um puritano chegou a dizer sobre esse episódio com Abraão, ele disse assim sobre Abraão, ele falou o seguinte: Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele ia. Abraão conhecia o seu Deus, Abraão entregou-se ao seu Deus, confiou nesse Deus tão maravilhoso, e Deus transformou a vida dele em muitas bênçãos, em muitas coisas boas. Lembramos de Elias, como ele confiou na oração, confiou a Deus os seus pedidos. E quando ele chega a dizer para aqueles jovens e para o próprio rei que a chuva estava chegando, ninguém acreditou. E ele manda um recado para o rei: ó rei, pega o seu carro e sai daqui que a chuva está chegando. E ninguém acreditou. Mas a chuva chegou porque Elias orou. Parou de chover por 3 anos, Elias orou de novo e a chuva veio. Pedir e dar-se-vos-á. Poderíamos lembrar de outros nomes, como Paulo, como o centurião, que chega para o Senhor Jesus e diz assim: ó Senhor Jesus, o Senhor não precisa ir até a minha casa, basta uma palavra e eu sei que o meu servo vai ficar curado. Como a gente precisa confiar mais em Deus, como a gente precisa confiar mais, não na oração, mas no Deus que responde a oração. E Ele está dando uma ordem aqui para a gente: pedir e dar-se-vos-á. Confiança na oração, mas há também a submissão na oração.
o texto diz mais: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. E esse verbo buscar tem tudo a ver com uma entrega total. Não é buscar de qualquer maneira. A palavra de Deus já havia ensinado muito tempo atrás que nós devemos buscar a Deus com todo o nosso coração, se quisermos encontrar o Senhor. O profeta Jeremias diz isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Nós, como povo de Deus, precisamos buscar mais ao Senhor, e esse buscar significa se entregar totalmente ao Senhor, derramar a nossa vida, o nosso coração diante dEle, toda a nossa confiança nele e no poder que Ele tem para nos abençoar. É o que Ana fez diante do sacerdote Eli. O que Ana fez voltando para casa feliz, cheia de esperança, com a certeza de que Deus havia buscado ou ouvido a sua oração, o seu pedido, e transformado o seu lamento em júbilo, em alegria. Os amigos de Daniel, que disseram para o rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, que chegaram com toda ousadia para o rei, disseram assim: nós não vamos nos curvar à estátua, nós não vamos adorar esse ídolo, essa estátua. Nosso Deus pode nos livrar, mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos nos curvar. Confiança em Deus, entrega total ao Senhor. E Deus honrou aqueles meninos, adolescentes ainda, e Deus abençoou a vida deles, e o Senhor Jesus apareceu naquela fornalha de fogo ardente para livrá-los da morte. Poderíamos pensar em tantos outros nomes, mas eu queria citar aqui o irmão de Jesus. Quando ele diz na sua carta, Tiago diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. O que o texto está ensinando não é que tudo que você pedir Deus vai fazer. Nós estamos num sermão. O que o Senhor Jesus está ensinando é o seguinte: se tudo que está dentro do sermão você pedir, Deus vai fazer. Perdão, é fácil perdoar? Aliás, nosso assunto hoje pela manhã na escola dominical. É fácil perdoar o inimigo? Amar o inimigo? É isso que o Senhor Jesus tinha ensinado em diversos momentos do seu sermão. Ser perseguido por amor a Cristo é fácil? É claro que não. E tantas outras lições que ele vem trazendo aqui para a gente durante esse sermão, que começa no capítulo 5. Nós estamos no capítulo 7, foram 2 capítulos de coisas difíceis, ou quem sabe impossível para a gente fazer. Mas aí o Senhor Jesus, concluindo já o seu sermão, ele diz: é difícil, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Se você buscar a graça de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai dar condições para você obedecer ao Senhor e viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Mas há um outro aspecto dessa oração que ainda Deus atende, que é a perseverança. Bater e abrir-se-vos-á. E a conotação aqui é de alguém que persevera, de alguém que não larga a oração até que Deus responda, até que Deus faça a vontade dEle, mas que Deus responda, que Deus atenda. E nós poderíamos lembrar de alguns momentos interessantes na Bíblia, como aquela mulher cirofenícia. O Senhor Jesus se retira para descansar com os seus discípulos, e uma mulher vai seguindo eles até onde eles chegaram numa casa, e ali ela começa a clamar, e clama uma, clama duas, clama 3 vezes ao Senhor, e se humilha e se entrega totalmente a Jesus, dizendo: mesmo que caia das migalhas, mesmo que eu seja uma cachorrinha na tua presença, eu quero comer das bênçãos do Senhor. Ela se humilha, ela se entrega ao Senhor, porque ela tinha um problema sério e urgente, uma filha endemoniada. Talvez você tenha algum problema sério assim, talvez você tenha um inimigo na vida do seu filho, na vida do seu esposo, talvez você tenha dentro da sua casa a ação do inimigo agindo com todo o poder. E o que nós aprendemos na Bíblia é: precisamos perseverar, precisamos confiar nesse Deus que liberta, que cura, que faz maravilhas. A perseverança toca o coração de Deus. Foi assim com o cego Bartimeu, aquele homem largado na sarjeta, pobre, cego, mendigo, ninguém nem sabia o nome dele ao certo. Um homem que viveu naquele deserto cheio de pó, no lugar mais baixo da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. E aquele homem cego começa a clamar, porque o Senhor Jesus passa ali e ele diz:
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clama de novo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos mandam ele calar a boca, mas ele persevera, porque ele confia, e ele se entrega totalmente ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus o tira do pó, o tira do deserto, e leva para Jerusalém, para ele adorar o Senhor no templo, e festejar com o povo de Deus, uma vida totalmente transformada e abençoada. A oração que toca o coração de Deus é quando você confia, se submete à vontade de Deus e persevera. Mas eu queria, terminando, falar um pouquinho sobre a motivação do Deus que responde à oração. Porque o texto diz que Deus responde. O texto diz assim: todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, que é o homem, que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Lá no Evangelho de Lucas, lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião. Se você é pai, você sabe que um pai é o único, pai e mãe, os pais são os únicos que sabem o que é melhor para os filhos. Filho, eu queria voltar agora para os filhos. Você não sabe o que é melhor para a sua vida. Escute os seus pais. Porque se você não escutar seus pais, você vai se dar muito mal. A Bíblia diz isso: honra teu pai e tua mãe. A Bíblia diz que quando a gente obedece os nossos pais, quando a gente confia que Deus foi quem colocou esses pais para guiar a nossa vida, para nos ajudar a tomar decisões certas na vida, a gente tem a bênção de Deus. Mas o texto diz um pouquinho mais. O texto diz que além dos nossos pais, nós temos um paizinho querido. A palavra usada pelo Senhor Jesus para Deus aqui é um paizinho, é uma palavra de intimidade. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está ensinando para a gente é que a gente não pode se aproximar diante de Deus achando que Ele é apenas o Criador do universo, o soberano e sustentador das estrelas e trilhões de galáxias do universo. Ele é sim tudo isso, mas Ele é o paizinho que te acompanha. Ele é aquele paizinho que está lá com você na hora de um enfermo, quando você está lá no hospital. Deus é aquele que está com você lá, te ajudando, te fortalecendo, para que você possa cuidar de um ente querido seu. Na hora do luto, Deus está lá. Na hora do seu trabalho, da dificuldade, Deus está em todo lugar ao nosso lado. Ele é o Deus presente, Ele é o paizinho querido. O Salmo 1 diz que Ele conhece o caminho do justo, e conhecer significa ter intimidade. Deus conhece detalhes da nossa vida. Deus quer ter intimidade com a gente, porque Ele é o nosso Pai querido, e a gente tem que confiar nesse Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus que nunca erra, é um Pai Todo-Poderoso que quer o nosso bem. Daí Ele diz assim: se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celeste saberá dar o que é melhor para a gente. Na teologia a gente estuda um pouquinho sobre nós, homens, seres humanos, com a nossa natureza decaída no pecado. Nós estamos totalmente depravados no pecado. Existe uma doutrina bíblica que mostra isso para a gente, e que a teologia reformada chama de depravação total do homem. Se Deus não tocar no nosso coração, eu nunca vou escolher o que é bom, porque eu sou mau, a minha natureza é má, influenciada pelo pecado. E isso significa dizer que nós somos incapazes de fazer o bem, de entender o bem e de desejar o bem. Vejam só, a nossa natureza está tão depravada no pecado que nós somos incapazes de fazer o bem, de entender o bem e de desejar o bem. Ainda assim, com tudo isso, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Muito mais um Deus que é santo, que nunca erra, que é perfeito. Mas eu queria agora, terminando mesmo, falar um pouquinho sobre esses elementos que o Senhor Jesus colocou. Qual de vós chegaria para o seu filho com fome, seu filho faminto, e ele te pedisse algo para comer, te pedisse pão, em vez de pão você desse a ele uma pedra? Quem faria isso? Levanta a mão. Se o seu filho te pedir um pão, e o seu filho está com fome, você é capaz de dar pedra em vez de pão? É claro que não. Qual de vós daria uma cobra em vez de peixe? O filho que está com fome, e o peixe era um alimento básico da época, e você vai dar uma cobra.
Seu filho pede um ovo e você dá um escorpião, conforme Lucas diz. Jamais Deus faria isso com a gente. Jamais Deus daria algo que seria ruim para nós. A pedra não faz bem comer pedras. Apesar de ter gente que tem manias, né? Comer tijolo e coisas assim esquisitas. Não é isso? Mas não faz bem comer pedras. Não faz bem a cobra é venenosa. E a palavra usada aqui, muito provavelmente, são enguias, que era um bicho imundo para o povo de Deus. Levíticos nos ensina isso, Levíticos 11, verso 12. Qual de vós, qual pai daria algo imundo para o seu filho? E perigoso, venenoso para o seu filho? Qual de vós daria algo perigosíssimo para o filho, como um escorpião, para ele ser picado? Segundo dizem, a picada mais dolorida que um homem pode receber é a picada de escorpião. Nenhum de nós faríamos isso com o nosso pai, mas eu queria dizer o seguinte: o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, teve que fazer isso com o seu filho. Quando lá naquele deserto, o Senhor Jesus teve que se fazer homem para começar o seu ministério, ele teve fome, 40 dias no deserto, e ele queria pão. E vem Satanás e diz: transforma essas pedras em pães. E ele não caiu na onda de Satanás, mas ele não comeu pão. Naquele deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, o Evangelho de Marcos diz que ele estava com as feras. Era toda a criação contra o Criador. Ele não estava no jardim florido como Adão e Eva. E o Senhor Jesus não teve pão, não teve peixe, não teve ovo, mas para que nós pudéssemos ter o alimento, para que nós pudéssemos ter vida, o Senhor Jesus se fez homem, habitou entre nós, o pão da vida. Aliás, falávamos ontem aqui, conversando no lanche com os jovens, o Senhor Jesus, o pão da vida, aquele que nasceu em Belém, a casa do pão. O nome Belém significa casa do pão. Não teve o pão para que nós pudéssemos ter pão, e ele desejou ansiosamente morrer por nós naquela cruz, ser picado pelo escorpião, que é símbolo de morte, é símbolo do inferno. Se você pega a figura do escorpião no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que o escorpião, ou que no fim dos tempos, quando aqueles que serão condenados porque não creram em Jesus, eles serão como picados totalmente de escorpiões, e ainda assim não vão morrer, e sentirão tanta dor e não vão morrer. Toda essa dor o Senhor Jesus experimentou por nós na cruz. Deus Pai foi capaz de negar isso ao seu único Filho, para que nós pudéssemos ter vida e ter o melhor da parte de Deus. Que Deus nos ajude a confiar, a nos submetermos a Ele, a obedecermos a Ele, a entregarmos toda a nossa vida a Ele e confiarmos que Ele responde orações. Que Deus assim nos abençoe.